palavra de Deus que eu trago aos irmãos esta manhã é Lucas, capítulo 6, versículo 45. Eu farei a leitura. Lucas 6, 45 diz o seguinte: o homem bom tira coisas boas do bom tesouro que está em seu coração, e o homem mau tira coisas más do mal que está em seu coração, porque a sua boca fala do que está cheio o coração. Muito bem. Quando se fala em coração, logo a gente associa a palavra a emoções. Emoções boas, emoções ruins, emoções positivas, emoções negativas. Amor, carinho, tranquilidade, paz são consideradas emoções boas, positivas. Ódio, medo, insegurança, raiva, ira, consideradas emoções negativas ou ruins. E o texto diz coisas boas e coisas más no coração, né? Como se estivesse se referindo a essas emoções boas e ruins. Mas a palavra coração na Bíblia tem um conceito muito mais abrangente, muito além das emoções e sentimentos. Por exemplo, Provérbios, no Velho Testamento, 4:23, diz: guarde o seu coração. A palavra coração em hebraico é lev, que significa o ser interior, como tudo. Portanto, ele inclui não somente emoções e sentimentos, mas também seus pensamentos, sua vontade, moralidade, decisões e até seu sistema de valor. Portanto, é um conceito muito mais abrangente. E hoje eu gostaria com os irmãos enfatizar a importância do pensamento e vontade em nossas vidas. Portanto, guardar coração é igual dizer guarde seus pensamentos. Nós estamos vivendo uma era onde a ciência, ao invés de contrariar a Bíblia, está comprovando que a Bíblia contém verdades. Apenas o ser humano, o coração dele está muito endurecido e toma atitude negacionista. Mas cada vez mais a ciência está demonstrando e comprovando que o que a Bíblia diz é verdade. Por isso, antes de abordar o assunto de hoje do ponto de vista teológico, eu gostaria de abordar esse assunto do ponto de vista biológico. Especificamente falando fisiológico, que diz o seguinte: a neurociência descobriu que emoções e sentimentos não estão localizados aqui. Porque quando a gente fala em emoções, sentimentos e coração, a gente logo bota a mão aqui no peito esquerdo, né? Como se emoções e sentimentos estivessem todos acumulados aqui. Não é verdade. A neurociência comprovou que emoção é uma resposta neurológica frente a uma atividade cerebral. E eles também descobriram que as áreas responsáveis pelas emoções negativas e pelas emoções positivas são diferentes. Eu trago o desenho aqui. O cérebro está aqui, aquela bolinha pequena, tamanho de grão de amendoim, né? Cor preta, é chamada amígdala. É uma área do cérebro. E quando um indivíduo experimenta emoções negativas, tais como medo, raiva, ódio, é essa área chamada amígdala que é ativada. Ela entra em franca atividade. Então, a amígdala é responsável pelo controle, digamos assim, pelas emoções negativas. E essas emoções, como medo, né, ódio, raiva, são emoções que pertencem ao sistema nervoso chamado sistema nervoso autônomo, é involuntário. A gente não tem controle sobre essas emoções, em outras palavras.
O medo é a principal emoção da qual outras emoções ruins são derivadas. Então, a insegurança, raiva, ódio, até depressão, tudo isso mais é decorrente ao medo. E o medo é uma emoção absolutamente necessária para a nossa sobrevivência. Porque é o medo que faz com que a gente enfrente obstáculos, enfrente as ameaças à nossa vida. Se a gente não tivesse essa emoção chamada medo, suponha que um leão faminto apareça diante de você. Se não tiver medo do leão, o que vai acontecer? Você vai virar comida dele. Porque tem medo de morrer, ou você enfrenta, dá um tiro neles, se tiver espingarda na mão, ou você foge para dentro do seu carro. Se você pesquisar na Bíblia, há mais de 500 versículos que contêm a palavra medo. Isso significa que medo é uma emoção inerente à nossa existência. Sem medo, a gente não consegue sobreviver. Agora, medo habitual, crônico, em vez de nos ajudar, nos prejudica. Porque uma pessoa que sempre está com medo, algum tipo de fobia, com ódio, digamos assim, com raiva, ele sempre assumirá uma atitude defensiva, de combate, de agressividade. E isso traz um consumo de energia muito grande. Quando você está com medo de alguma coisa ou de alguém, o que acontece? Seu coração começa a bater mais acelerado. Isso significa gastos de energia. Sua respiração fica mais ofegante. Você começa a apresentar sudorese, suar, na região palmar e na região plantar. Toda a musculatura do seu corpo fica contraída, rígida. E tudo isso é consumo de energia. E quando há grande consumo de energia, o que acontece? A pessoa fica esgotada. E pessoa esgotada fica irritada, muito irritadiça. Portanto, a qualquer tipo de estímulo, por menor que possa parecer, a pessoa reage de maneira exagerada, com irritação, com raiva, com agressividade. E por pertencer ao sistema nervoso autônomo, a gente não tem controle. Você já viu uma pessoa com medo? Está tremendo de medo? O consumo de energia é tão grande que perde força nas pernas e acaba caindo por causa disso. Agora, adianta você dizer para essa pessoa, não tenha medo, não tenha medo. O medo desapareceu? Não desaparece. Por quê? Porque você não tem controle em cima dessa emoção. Por outro lado, as emoções positivas, tais como amor, carinho, tranquilidade, paz, mansidão. Qual a área do cérebro que controla essas emoções positivas? Será que é a mesma? A amígdala. Neurociência descobriu que a área do cérebro responsável pelas emoções positivas é a área chamada córtex pré-frontal. É bem aqui na frente do cérebro. Que, por sinal, também é responsável pelos pensamentos e vontade. E pertence ao sistema nervoso chamado central, que é voluntário. Claro, nós temos controle em cima dos nossos pensamentos, né? Sejam bons ou ruins. Nós temos controle sobre nossa vontade de comer, vontade de fazer isso, vontade de não fazer aquilo. E a mesma área cerebral também é ativada quando nós experimentamos emoções positivas, como amor, carinho, tranquilidade, paz e tudo mais. Esta é uma descoberta que a ciência nos traz, que serve de boa notícia, uma notícia de esperança para nós. Em outras palavras, enquanto a gente não tem controle sobre emoções negativas, nós temos pleno controle sobre emoções positivas. Isso significa que, se você decidir agora, neste momento, enquanto você está ouvindo o meu sermão, se você decidir perdoar seu irmão, você vai perdoar.
Se você resolve acabar com ódio e passa a amar, praticar misericórdia, você pode, porque você é dono de suas próprias decisões e dos seus pensamentos. Por isso, o versículo de hoje, eu poderia ler dessa maneira: o homem bom tira coisas boas dos pensamentos bons que estão na sua mente, no seu cérebro. E sua boca fala do que está cheio a sua mente. Portanto, uma das formas que a gente podemos lançar mão, da qual podemos lançar mão, seria você, em vez de querer trabalhar em cima de uma coisa que a gente não tem controle, desviar toda a sua energia em cima das coisas que você tem controle. Portanto, quando você está com medo, em vez de querer lidar com ele, deixa ele um pouco de lado e começa a trabalhar em cima das coisas que você pode ter algum poder de decisão e de controle e domínio, que são os pensamentos positivos. Pensamentos positivos que, por sinal, acabam gerando emoções positivas. Claro que o cérebro é muito, muito mais complexo do que a minha explicação, que é tão simplista. Trago essa explicação apenas para servir de base, para apoiar a mensagem que estou querendo transmitir a vocês. Romanos 8, 5, 6 diz o seguinte: os que vivem segundo a carne pensam nas coisas da carne, mas os que vivem segundo o Espírito, nas coisas do Espírito. Agora vem a parte mais importante. A mentalidade da carne é morte, mas a mentalidade do Espírito é vida e paz. Esse versículo ressalta a importância da mente, do nosso pensamento. O pensamento da carne traz como resultado a morte, enquanto a mente, bons pensamentos guardados na nossa cabeça, na nossa mente, no nosso cérebro, traz como resultado vida e paz. Irmãos, não é com apenas revólver, faca, que a gente mata pessoas. Nós podemos matar tranquilamente pessoas com palavras proferidas, com as palavras que saem da nossa boca. Mas bons pensamentos guardados na nossa mente trazem como resultado vida e paz. Você já teve ódio de alguém? Eu já tive. E é muito difícil controlar esse ódio. Você ora a Deus, você até sai, dá um passeio para esquecer o que aconteceu ou aquela pessoa, mas ódio volta. Uma vez eu participei de um programa, de cura interna, chamado Escola dos Papais. Tá? É um evento destinado ao público-alvo masculino, para os papais. Tive curiosidade, aí participei. No último dia, alguns foram convidados para dar testemunho no palco. E me lembro muito bem. Era um papai de 40 e poucos anos de idade, e ele deu esse segundo testemunho. Olha, enquanto meu pai estava vivo, eu o odiava demais. Eu detestava meu pai. Eu queria que ele morresse. E ele morreu. E sabe o que ele falou? Mesmo com meu pai morto, eu ainda odeio ele. Ódio é uma coisa tão difícil de controlar, que até a morte não consegue impedir tal emoção tão negativa, tão nefasta, prejudicial à nossa saúde.
Portanto, não é o tempo que vai resolver suas emoções negativas. Nós temos que trabalhar não em cima das emoções negativas, mas precisamos trabalhar em cima dos nossos pensamentos bons, que por sinal geram pensamentos, emoções boas, positivas. Você lembra muito bem Josué capítulo 1. Capítulo 1. Josué estava pronto para atravessar o Rio Jordão e iniciar aquela guerra de conquista da terra prometida, a terra de Canaã. Pergunto para vocês, ele estava com medo ou não? Claro que ele estava com medo. E é natural, e é normal que uma pessoa tenha medo diante de um desafio tão grande. Porque ele estava com medo, no Josué capítulo 1, Deus fala, Josué, não tenha medo, não fique surpreso. Mas ele falou isso só uma vez. Por que ele falou para não ter medo? Porque ele viu que Josué estava com medo. Agora, no mesmo capítulo, Deus repete 4 vezes a palavra, seja forte, seja corajoso. Seja forte, seja corajoso. E pela terceira vez, Josué, seja forte, seja corajoso. E pela quarta vez, não foi Deus, mas o próprio povo de Israel diz para o seu líder, Josué, seja forte, seja corajoso. E ao lado, a frase se completa da seguinte forma, porque eu estou com você. Deus falou para Josué, seja forte e corajoso, porque eu estou com você. Deus convidou Josué a pensar, olha, quem sou eu, Josué? Eu sou aquele Deus que trouxe vocês fora do Egito, aquele que deu maná, alimentou vocês durante 40 anos, foi aquele Deus que protegeu vocês, é aquele Deus que conduziu até onde você está hoje, agora, nesse lugar. E esse Deus, Emanuel, estará com você, Josué. Então, Josué provavelmente mudou seu pensamento. Em vez de ele tentar lidar com o medo que estava dominando a sua mente, seu coração, ele começou a lidar com a promessa de Deus. Deus estará comigo. Aquele mesmo Deus que me protegeu estará comigo. Seu pensamento mudou completamente. Sua mente ficou encharcada de pensamentos positivos. E em decorrência disso, sua mente ficou cheia de emoções positivas. A palavra de Deus diz, perdoe, dê segunda chance. A palavra de Deus diz, pratique misericórdia. Faz vista grossa. Faz conta que você não viu. Vai lá, cumprimenta. Vai lá, dá um abraço. Começa a amar. Tem uma expressão na nossa língua, batata quente na mão. Emoção ruim é como uma batata quente na mão. Você não sabe o que fazer com ela. Mas a minha recomendação é a seguinte, deixe essa batata quente de lado, deixa no chão por enquanto. E coma primeiro a batata que está bem assada, na temperatura ideal para você poder comer. E enquanto você come batata já bem assada, a batata quente vai esfriar. É mais ou menos esse tipo de tática que nós precisamos aplicar em nossas vidas. Deixa emoções ruins sobre as quais nós não temos controle e começa a trabalhar em cima das emoções, pensamentos sobre os quais nós temos pleno controle. Que nós podemos tomar decisões e fazer escolha.
Respeite seu marido. Ah, pastor, mas ele tem que se tornar primeiro respeitável para eu poder respeitá-lo. Ame sua esposa, querido. Ah, pastor, mas ela precisa primeiro se tornar amável para eu poder amá-la. Sorria, irmão. Eu não tenho motivo para sorrir, pastor. Até quando você será uma pessoa que só fica reagindo aos estímulos externos? Até quando você se tornará, será uma pessoa reacionária? As coisas já acontecem ao seu redor. Quem tem que segurar o volante da sua vida é você. Até quando você vai se desviar dos carros que se aproximam do seu carro? Desse jeito você nunca conseguirá chegar ao seu destino. Você precisa tomar rédeas da sua vida, precisa restaurar a autonomia, tomar a iniciativa. Você vai respeitar seu marido não porque ele se tornou respeitável, mas porque você decidiu respeitá-lo. É uma decisão sua. É sua escolha. Você é dono da sua própria vida, decisões e pensamentos e emoções. Não é porque a sua esposa se tornou amável que você começa a amar ela. Não, porque você decidiu, exato momento, agora, você decidiu amar sua esposa. Você que tomou a decisão, é sua iniciativa, puramente a sua iniciativa. Foi isso que Jesus nos trouxe, a liberdade de escolha, a liberdade de decisão. Filipenses traz uma palavra muito interessante. Finalmente, irmãos, pensem em tudo o que for verdadeiro, digno, de respeito, justo, puro, amável e de boa forma. Para que você possa guardar bons pensamentos e boas emoções na sua mente, é importante que você pense primeiro em tudo que é verdadeiro. Seu marido, se você olhar com calma, ele merece respeito. Não somente pelo que fez, mas também pelo que deixou de fazer. Eu deixo que cada um interprete o que estou querendo entregar para vocês. Não é porque ele fez, mas tem coisas que ele deixou de fazer por ser um marido fiel, por ser um bom cristão. Ele merece respeito. Pense nessas coisas. A Bíblia diz. Sua mulher, se você olhar com calma, ela é amável, sim. Por isso você se casa com ela. Pense nas coisas amáveis, nas qualidades da sua esposa. E quando você enche sua mente com esses pensamentos, naturalmente você também começará a experimentar emoções positivas em relação à pessoa. Esta é a sugestão que a Bíblia está nos fazendo. Portanto, pensamento bom traz emoção boa. Agora, como é que a gente muda nosso pensamento? Experiências de vida nos ajudam a mudar pensamentos, principalmente aflições e dificuldades. Você lê a Bíblia todo dia, ouve um monte de sermão, mas você não muda. Por isso Deus, de vez em quando, permite aflições e dificuldades na sua vida, para mudar seus pensamentos, para mudar suas emoções, para mudar seu comportamento e para mudar palavras proferidas a partir da sua boca. Antes eu não sabia, eu não entendia. Mas depois que eu adoeci, agora eu vejo que há um monte de gente doente na minha volta. Depois que o médico me disse que eu tenho câncer,
eu comecei a olhar ao meu redor que tem muitas pessoas que também sofrem de câncer. Antes eu não conseguia enxergar, agora eu enxergo. O que aconteceu com essa pessoa? Houve mudanças de valores. Prioridade foi reestabelecida. Agora que me tornei vítima, agora eu entendo o sentimento da pessoa que sofreu também o mesmo golpe. Empatia acaba sendo estabelecida. Por quê? Porque mudou o pensamento. E quando muda o pensamento, muda a emoção, muda o comportamento, muda a sua palavra. Irmão, você está diferente hoje, hein? Você não era assim. O que aconteceu, meu irmão? Foi depois daquele acidente que eu sofri. Depois daquela enfermidade. Puxa, muitas coisas mudaram na minha cabeça. É um testemunho que a gente ouve com frequência. O cara mudou. Mudou porque mudou primeiro o pensamento dele. Por isso mudou o comportamento e trouxe a mudança na sua própria vida. O apóstolo Paulo, ele perseguia os cristãos, vocês sabem disso. E no caminho, em direção a Damasco, ele se encontrou com Jesus ressurreto. Ele passou a não enxergar. E essa experiência fez com que o pensamento dele mudasse radicalmente. Do perseguidor, ele passou a ser pregador do Evangelho. Guardar, o verbo guardar também significa acumular, empilhar, estocar. Para que você possa falar coisas boas, você precisa guardar na sua mente emoções boas e também pensamentos bons. Para que quando precisar, você possa tirar do seu depósito palavras boas, pensamentos bons. Porque nós somos criatura, nós não temos capacidade de gerar algo do nada. A gente precisa ter alguma coisa para poder distribuí-lo quando necessário. Nós estamos vivendo na era de inteligência artificial. Entre outros fatores, o fator determinante da eficácia de um sistema de inteligência artificial, nós sabemos muito bem, é a quantidade de dados inseridas na memória. Quanto maior a quantidade de dados, mais eficiente e eficaz se torna o sistema de inteligência artificial. Mesmo princípio se aplica em nossas vidas. Se você não tem na sua mente pensamentos positivos, emoções boas, certamente da boca não vai sair nenhuma coisa boa. Porque você não acumulou, você não deixou empilhado, você não estocou nada. Uma característica, voltando para a ciência, uma característica do cérebro é que quando você repete um certo padrão de pensamento, um certo padrão de comportamento, o circuito dentro do cérebro se fortalece ainda mais. Dando um exemplo, da minha casa até a igreja tem 3 caminhos diferentes. Eu sempre escolho o caminho A. E quanto mais eu usar esse caminho A, a probabilidade de eu usar esse caminho aumenta cada vez mais. Por quê? Porque é mais cômodo para mim, porque é mais seguro para mim. Porque o caminho que eu sempre faço, na hora de vir para a igreja, é tão familiar para mim que eu já sei onde estão os buracos. Então, eu já me desvio. Eu sei onde as câmeras estão instaladas. Já reduz a velocidade. Da mesma forma, se a gente repetir várias vezes o mesmo padrão de pensamento, modo de pensar, ou de comportamento, o circuito dentro do cérebro fica ainda mais forte. Isso explica também como nossos hábitos são cultivados e também como nossos vícios são alimentados. Agora,
vamos aproveitar esse fenômeno fisiológico não para o mal, mas para o bem. Portanto, desde já, vamos tentar acumular o maior número possível de pensamentos bons, emoções boas e palavras boas. E quanto mais a gente praticar, naturalmente, pelo resto da nossa vida, nós estaremos sempre trazendo vida e paz para outras pessoas. Como é que pensamento bom é expresso? Porque pensamento está na sua mente. Para que esse pensamento possa se manifestar, você tem que agir. Seu comportamento, principalmente por palavra. Por palavra que você expressa seus pensamentos, guardados na sua mente. Isso significa que é para você guardar não somente pensamentos bons na sua mente, mas também frases boas, palavras boas na sua mente. Poxa, se essa situação repetir novamente, olha, da próxima vez eu vou falar assim. Você sabe muito bem que uma palavra bem colocada faz toda a diferença na vida. Me encontrei com uma senhora. E a primeira palavra que eu falo para ela é a seguinte: como a senhora ficou gorda, né? Olha, mulher odeia ouvir essa palavra. Até idosa de 80, 90 anos, chama ela de gorda. Ela vai jogar chinelo na tua cabeça. Mulher não gosta de ser chamada de gorda. Ao invés de chamar ela de gorda, olha, por exemplo, olha, da última vez que eu me encontrei com a senhora, já faz tempo, né? Eu não falei isso para a senhora, mas eu achei a senhora muito magra. Agora, hoje, nossa, a senhora está muito mais cheia, robusta, aparenta muito mais saudável, até muito mais jovem. Uma frase como esta não vem na hora de cabeça. É uma frase preparada, ensaiada e treinada antes. A Bíblia diz o seguinte: estejam sempre preparados para responder a qualquer pessoa que pedir a razão da esperança que há em vocês. Sim, nós precisamos estar preparados para dar um bom testemunho em relação à fé que nós temos, em relação à fé que nós temos sobre a ressurreição, a vida eterna. Mas também é importante que você esteja preparado para mostrar que você é povo de Deus, que você é pessoa de bem. Você precisa guardar na sua mente também frases boas na cabeça. Da próxima vez, quando me encontrar com ela, com ele, eu vou usar essa frase. Eu vou usar essa sentença que eu montei. Existe outra passagem que diz o seguinte: quando você for corrigir alguém, corrija com mansidão. Mansidão. O versículo anterior também diz a respeito disso, né? Desculpa. Isso significa o quê? Mesmo na hora de você exortar alguém, né, você precisa expressar essa exortação de maneira gentil, de maneira bondosa, de maneira educada, para que isso não traga, né, alguma ferida, para que isso não machuque o coração. Irmãos, o que é 잔소리? Eu não consigo traduzir coreano 잔소리 em coreano. O que é em português 잔소리, hein? Aquele sermão chato que os pais fazem para os filhos, né? 잔소리. Agora, ouvindo bem 잔소리 dos nossos pais, vocês percebem que papai e mamãe só falam coisa certa, coisa correta. Só que mamãe fala a coisa correta de maneira irritante. Isso que é 잔소리. Isso que é 잔소리.
Minha mãe sempre dizia quando eu era jovem: filho, estude. Filho, volte mais cedo para casa. Filho, vá devagar. Eu encarava o que ela falava. Eu sabia que era tudo coisa boa, coisa de bem. Mas eu encarava isso como chansoria. Mamãe, eu sei. Eu não sou criança, mas eu sou adulto. E hoje, nós que somos pais, estamos repetindo a mesma coisa em relação aos nossos filhos. Em vez de dizer bondosamente: filho, estude. O que a gente faz? Filho, estuda! Você fica jogando game o dia inteiro. O que você vai ser na vida? Filha, que horas? O que você andou fazendo o dia inteiro? Você saiu com aquele rapaz de novo, né? É chanchuri. Até palavra de Deus, quando edita de maneira tão irritante e chata, vira chanchuri. Então a Bíblia diz: fale com mansidão. Se você está com um pensamento bom, com uma emoção boa, expressa tudo isso de maneira bondosa, de maneira gentil, de maneira educada, a ponto de não irritar seus filhos. Mas, pastor, por mais que eu queira ter pensamentos bons, emoções boas, guardar na minha mente, eu não consigo fazer isso. Tem alguma solução? Claro que tem solução. Eu não tenho solução, mas Deus tem. Por isso, Deus enviou Santo Espírito para nós. Contudo, o conselheiro, o Espírito Santo que o Pai enviará em meu nome, ensinará a vocês todas as coisas e fará que se lembrem de tudo o que eu disse. Uma das principais funções do Santo Espírito é fazer a gente lembrar. Olha, lembrar é aqui, não é aqui. Pensar é aqui, não é aqui. O Espírito Santo nos ajuda a pensar, nos ajuda a relembrar. Ele faz ocorrer em nossa mente todos aqueles ensinamentos do Senhor Jesus Cristo, que falou: ame seu próximo, perdoe seu irmão, dê um abraço nele, pratique misericórdia. O Espírito Santo faz você lembrar desses pensamentos, desses ensinamentos. Portanto, a solução é essa, que você esteja cheio do Espírito Santo. O que significa estar cheio do Espírito Santo? Não é isso não, irmão. Não é. Estar cheio do Espírito Santo é seguir. É seguir a orientação do Santo Espírito. Se ele falou para perdoar, é para você perdoar. Não, irmão, você está com cara de quem está com ódio de alguém. Tome decisão agora. Não. Eu vou perdoar. Não importa se ele vai me cumprimentar hoje ou não, eu vou cumprimentá-lo, porque eu tomei essa decisão. Eu vou dar um abraço nela, porque eu tomei essa determinação. É autonomia, dada como presente por Deus a cada um de nós. Para terminar, Romanos 12, 2 diz o seguinte: não se amoldem ao padrão deste mundo, e diz o seguinte: renove a sua mente. Renove a sua mente. A característica principal da pessoa cheia do Espírito Santo é que sua mente é renovada constantemente pela ação do Espírito Santo, produzindo bons pensamentos, boas emoções, boas palavras, sentenças e frases na mente, e que um dia, quando precisar, você possa expressar livremente. Curve a sua cabeça, irmão. Senhor Deus, a palavra foi dita. Eu peço neste momento que todos nós possamos guardar, estocar em nossa mente pensamentos bons, emoções boas, palavras bonitas, palavras que não matam, mas ressuscitam as pessoas, aquelas palavras que trazem vida e paz
para todo mundo. Por isso, neste momento, eu oro que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o grande amor do nosso Deus Pai, e a atuação poderosa do Santo Espírito estejam comigo e com todos que estão aqui nesse recinto sagrado, agora e para sempre. Amém?